Olá, pessoal, boa noite. E aí, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos tratar sobre mais um tema de redação do Desafio Nota 1000, né? Vamos conhecer o tema dessa semana, debater os textos motivadores. Tem repertório sociocultural aí bem legal para você. Então, vamos lá acompanhar comigo? Deixa eu colocar aqui os slides. Demorando um pouquinho a ficar em tela cheia, mas é só ter um pouquinho de paciência que vai dar tudo. Pronto. Não, acho que ainda não. Agora sim. Então, pessoal, olha só. Vamos conhecer o tema dessa semana. Olha só, o tema dessa semana é bem simples. Os desafios do sistema prisional no Brasil. Não complicaram muito, foi um tema assim bem direto, né? Vamos entender esse tema e vamos ver o que é que a gente precisa falar aqui nessa redação. A gente precisa tratar sobre o quê? Deixa eu pegar aqui a caneta. Olha só, os desafios do sistema prisional no Brasil. Primeiro grupo de palavras aqui que a gente tem que observar, que é o mais importante de todos, é sistema prisional. A gente vai ter que focar nisso aqui, sistema prisional. Em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do mundo, professora, não. Vocês, quem acompanha minhas aulas, sabe, né, que tem que ser no Brasil, né? A gente está sempre trazendo o foco aqui para o contexto brasileiro, né? Eu tenho que falar sobre o sistema prisional aqui no Brasil. Só que não é só isso, né? Eu não vou ter que estar falando, eu vou ter que precisar buscar soluções para isso. Eu preciso falar dos desafios, né? Que é quais são os obstáculos que precisam ser superados, né? Quais são as barreiras que precisam ser transpostas para que a gente tenha um sistema prisional mais eficiente aqui no Brasil, né? O que é que eu posso fazer para melhorar? Quais são os desafios que eu vou ter que enfrentar, que o Brasil vai ter que enfrentar para melhorar esse sistema prisional? Então, pensem nessa pergunta para poder escrever a redação de vocês. Quais são os desafios que o Brasil precisa enfrentar, né, para resolver esse problema do sistema prisional aqui, né? Então, vamos pensar também quais os problemas que esse sistema prisional tem, quais são os problemas que ele apresenta, e quais são os desafios, o que é que eu preciso superar, o que é que o Brasil precisa superar para melhorar esse sistema prisional. É um tema bem simples, não há muito o que, né, explicar diante dele. Foi um dos temas mais simples que eu achei que colocaram até agora, dentro do desafio. Então, olha só, vamos para o primeiro texto, que é o texto 1. Gente, esse texto 1 é um vídeo, não vou colocar aqui o vídeo, porque vocês sabem que quando eu tento colocar, fica travando, certo? Então, mas esse vídeo é um vídeo postado nesse site super interessante, né? Nessa página do YouTube, super interessante. É um vídeo de 2 minutos e que ele procura despertar um entendimento acerca desse sistema carcerário aqui no Brasil. Então, fala da superlotação, que os nossos presídios estão superlotados,
A gente fala que a gente tem a quarta população, maior população carcerária do mundo, que 75% desses presos são negros, que celas que são, digamos assim, que tem estrutura para receber 8 pessoas, estão com cerca de 13 pessoas dentro dessa cela. Então, daí vocês imaginam a superlotação desses presídios. Fala que a nossa população carcerária é como se a gente tivesse a população inteira de Aracaju dentro presa, certo? É como se a gente tivesse a quantidade de gente que tem a população de Aracaju, é a quantidade de gente presa no Brasil, certo? É como se fosse 2 vezes a Islândia, certo? Então, assim, é muito preso no Brasil. E fala também, o vídeo trata sobre as dificuldades, quais são os problemas, o que está fazendo com que essa população seja tão grande aqui no Brasil. O problema também está no nosso sistema judiciário, que é muito lento, tem poucos advogados, né, poucos advogados públicos para defender, e essas pessoas só podem passar, digamos assim, por todo o processo judiciário, se tiverem um defensor público. E os nossos defensores públicos são poucos, não conseguem atender a toda essa demanda. Então, o resultado é que 40% desses presos, na verdade, nem foram julgados ainda. Eles ainda passariam por um julgamento. Só que eles não passaram ainda, estão com prisão preventiva, não passaram ainda porque não podem pagar um advogado e nem o nosso sistema público, o nosso sistema de justiça tem tantos defensores públicos que possa dar conta dessa demanda. Então, é uma triste realidade que se precisa lançar um olhar, né, em torno dela, diante dessa realidade, né, para que a gente resolva, porque muitos desses, inclusive 39%, o vídeo diz que 39% dessas pessoas que esperam julgamento nem são condenadas, na verdade, estão ali presas, alguns até, provavelmente, injustamente, né? Então, vamos lá para o texto 2. O texto 2 diz o seguinte: a penitenciária de Paranguaçu Paulista, no interior do estado de São Paulo, está sofrendo com um surto de Covid-19 e 212 detentos infectados pela doença. Apenas na última semana, o número de contaminações cresceu 1.313%, indo de 15 casos aos 212 atuais. Além dos detentos, 8 servidores da penitenciária também testaram positivo para a doença. As informações foram levantadas pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, com dados levantados desde o dia 4 de novembro. Os casos dentro da penitenciária correspondem a 30% dos 684 registrados na cidade do interior paulista. O local abriga 1.446 detentos, embora tenha capacidade para apenas 844 pessoas, o que gera uma ocupação de 71% maior do que a permitida, fazendo com que a proliferação da doença seja mais rápida. Então, esse trecho foi retirado do texto Penitenciária no interior de São Paulo sofre um surto de Covid-19 e tem 212 detentos infectados, que está disponível no site jovempan.com.br. Então, gente, já imaginem, a situação em presídio já não é muito salubre, né? Já não tem essas condições todas de higiene. E aí, uma pessoa infectada, rapidamente, né? Isso vai se proliferar ali dentro, né? Vai aumentar ali dentro. Então, para você ver que em tão pouco tempo os casos subiram, né, de 15 para 212. E se não for tomada uma medida, vai contaminar muita gente, praticamente todo mundo ali dentro, né? Porque é uma contaminação realmente muito grande e é um vírus muito fácil de se propagar. Então, daí vocês tiram as condições dos nossos presídios. Vamos para o texto 3, que trata sobre a ressocialização, que é tão falada, né? Sempre que a gente fala em presídios, em sistema prisional, sistema carcerário, a gente sempre pensa na questão da socialização, né? Vamos ressocializar essas pessoas, né, que vieram de uma
realidade tão difícil, que se envolveram no crime, como fazer, que medidas para ressocializar essas pessoas. Então, olha só, gente. Aí aqui a gente tem alguns dados que dizem, olha, que o total de presos, né, no nosso sistema prisional é 737.892. E o número de presos que trabalham, né, visto que aqui são dados de presos que estudam e ou trabalham, certo? E que é digamos assim, é uma das formas que se utiliza no intuito de ressocializar essas pessoas, é o estudo e o trabalho. Então, o número de presos, olha só, vamos comparar o número de presos que a gente tem, que é 737.892, para o número de presos que trabalham, é 139.511. Olha a diferença, minha gente, assim, é muito gritante. A gente tem muitos presos que estão totalmente desocupados, né? E essas medidas de ressocialização estão sendo muito pouco tomadas dentro desses presídios. E de presos que estudam, então, o número é ainda menor, apenas 92.945, ok? Então, é um número muito pequeno. Aí a gente tem aqui o mapa do Brasil, uma representação do nosso mapa, né? Aí diz aqui os 3 mais e os 3 menos, em termos de trabalho, os 3 estados onde os presos mais trabalham e os 3 estados onde os presos menos trabalham, certo? Aí a gente tem aqui, ó, essa partezinha aqui em vermelho, olha, são os estados onde eles menos trabalham, certo? Olha só, no Ceará, é um dos estados onde ele menos trabalha, apenas 1,4% desses presos trabalham. Um outro lugar onde eles trabalham muito pouco é aqui, ó, no Rio de Janeiro, viu? 1,7%. E um outro lugar aqui, onde trabalham um pouco, deixa eu ver, Goiás, 2,3% apenas, né? Aqui em Goiás, certo? E os estados onde esses presos mais trabalham, a gente tem aqui o Mato Grosso do Sul, com 33,9%, o Mato Grosso, com 33,9%, Mato Grosso do Sul, agora sim, com 35,4%, e Sergipe, com 37,7% dos presos trabalhando. E aí aqui a gente tem do outro lado a representação dos que estudam, os estados, os 3 estados onde os presos mais estudam e os 3 estados onde os presos menos estudam. Aí, olha só, os vermelhinhos é onde eles menos estudam. Olha só. Onde menos estuda é no Acre, apenas 2,3%. Em seguida vem o estado Amazonas, olha só, 3,8%. E em seguida vem aqui, ó, Sergipe, apenas 3,6% dos presos trabalham em Sergipe, ok? Aliás, desculpa, estudam, essa parte aqui é dos que estudam, certo? Aí vamos ver os estados onde os presos mais estudam. Aí a gente tem, o campeão de todos é o Piauí, com 40% dos presos estudando, olha só que legal. Em seguida vem o Paraná, com 36,3% dos presos estudando, e em seguida o Mato Grosso, com 24,6% dos presos estudando, certo? Então, esses dados foram retirados de ressocialização, papel da sociedade no auxílio ao tratamento penitenciário, que está disponível no site blog.ipog.edu.br. Vamos para o próximo texto, que é o texto 4, que é bem curtinho, é apenas uma frase pronunciada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, após ela visitar um dos presídios brasileiros, após visitas a alguns presídios brasileiros. Isso foi no ano de 2017. Então, ao fazer essas visitas aos presídios, a ministra Carmen Lúcia chegou a afirmar: não se aboletam nem bichos do jeito que tenho visto por onde eu tenho passado. Então, daí dá para ter uma noção de como estão precários os nossos presídios, né? Então, é preciso solução para isso aí. Não é dessa forma que a gente resolve o problema da violência. Colocando um monte de gente que supostamente cometeu um crime, né? Tudo amontoado em condições subhumanas,
E depois, um dia, essas pessoas vão voltar para a sociedade, porque não adianta ficar só lá acumulando, acumulando, chegando mais e chegando mais, sem ter a menor condição, né? Então, um dia essas pessoas vão voltar para a sociedade e provavelmente elas irão voltar pior, porque o nosso sistema prisional não consegue ressocializar, não consegue transformar essas pessoas que estão ali presas, para que saiam pessoas melhores para a sociedade, infelizmente, né? Vamos para o texto 5, que diz o seguinte: existem no Brasil 221 mil presos provisórios, cerca de 34% da população carcerária do país, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Esses detentos custam 6,4 bilhões por ano aos cofres públicos, ou 2.400 por detento. 80% dos presos no Sergipe são provisórios. 29% dos presos provisórios são acusados de tráfico de drogas. A superlotação carcerária tem relação direta com o alto número de presos provisórios. Eles também servem como massa de manobra para facções criminosas, dizem alguns especialistas. Algumas ações estão sendo propostas para diminuir o número de presos provisórios no país. Entre elas, podemos citar a ampliação do uso da videoconferência nos processos judiciais para acelerar a tramitação, o uso de tornozeleiras e a nacionalização das audiências de custódia. O trecho foi retirado do texto. Presos provisórios são 34% da população carcerária do país, que está disponível no site advocaciamarisdeoliveira.com.br. Olha só, gente. Então, se a gente pensar, um dos grandes responsáveis pela superlotação é justamente o nosso processo de sistema, o nosso sistema de justiça, que é lento e não julgam logo essas pessoas. Olha só, né, gente? A quantidade, só em Sergipe, 80% dos presos são provisórios. Quer dizer, são pessoas que nem passaram por um processo de julgamento ainda. E a gente nem sabe se, de fato, cometeram um crime. Estão lá, presas, superlotando esses presídios. Então, por aí a gente já pensa em um problema, né? Um problema a ser solucionado. E uma das maneiras pode ser essa questão da videoconferência, né? Para acelerar, como aponta aqui o texto. Então, gente, essa semana colocaram apenas 5 textos motivadores e agora vem a nossa proposta, né, de redação, que diz: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema os desafios do sistema prisional no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, vamos lá ver algum repertório sociocultural que a gente possa colocar aqui dentro dessa redação, que tem super a ver com esse tema. Eu achei bem legal para repertório sociocultural esse tema, gente. E a primeira coisa que eu pensei foi nesse filme aqui, que é Carandiru. Um massacre que comoveu o mundo, que é baseado no livro do médico Drauzio Varela. Ele, nas visitas que fazia a esses presídios, no intuito de amenizar os sofrimentos daqueles presos que eram portadores de HIV, ele fazia consultas a esses presos, né? E aí ele conheceu bastante a realidade desses presídios. E ele viu que a gente, de certa maneira, tem bastante preconceito com essas pessoas e viu a dura realidade que é estar ali dentro, né? Que muitas vezes essas pessoas não são exatamente como a gente imagina, né? Então, nesse filme, Carandiru, que é baseado nesse livro de Drauzio Varela, vale a pena vocês assistirem esse filme, é o seguinte: ele trata de um médico, né, um médico sanitarista, que se oferece para realizar o trabalho de prevenção ao vírus HIV no Carandiru, que é o maior presídio da América Latina. Isso foi durante os anos 90.
E convivendo diariamente com a dura realidade desses encarcerados, ele presencia a violência agravada pela superlotação, a precariedade dos serviços prestados e a animalização dos presos. E, paradoxalmente, ele conhece o sistema de organização interna e o lado frágil, romântico e sonhador daqueles que tanto mal parecem ter feito à sociedade. Ele passa a conhecer um outro lado desses presos. E só que, apesar de todos os problemas, o médico ele logo percebe que os prisioneiros eles não são essas figuras demoníacas, né, que pintam para a gente, né, que a sociedade acredita. Existindo dentro da prisão também solidariedade, organização e uma grande vontade de viver por parte dessas pessoas. A direção é de Heitor Babenco e o ano é de 2003. Vale a pena vocês assistirem esse filme, certo? Independente de tema de redação. E eu acho que ele fica muito legal, assim, tipo, para iniciar a redação, ou citar lá nos parágrafos de desenvolvimento, dependendo do que vocês forem tratar dentro do desenvolvimento da redação de vocês. Um outro filme bem legal é Um Sonho de Liberdade. Esse filme é muito bom, gente. Certo? Então, olha só. Ele se passa no ano de 1946. Andy do Fresne é um jovem e bem-sucedido banqueiro e ele tem sua vida radicalmente modificada ao ser condenado por um crime que ele nunca cometeu, que é o homicídio da sua esposa e do amante dela. Ele é mandado para uma prisão que é o pesadelo de qualquer detento, a penitenciária estadual de Shawshank, no Maine. Então, lá ele irá cumprir a pena perpétua. Andy logo será apresentado a Warden Norton, o corrupto e cruel agente penitenciário, que usa a Bíblia como arma de controle, e ao capitão Byron Hadley, que trata os internos como animais. Andy, ele faz uma amizade com Ellis Boyd, que é um prisioneiro que cumpre pena há 20 anos e controla o mercado negro da instituição. Também é um filme que tem tudo a ver aí para vocês colocarem dentro da redação de vocês, né, e ligar com a tese de vocês. Um outro filme que eu indico, que tem tudo a ver com o tema, nesse caso aqui é um documentário, é O Prisioneiro da Grade de Ferro. Então, nesse filme, vários detentos passaram a utilizar técnicas que foram aprendidas em um curso de filmagem que foi ministrado dentro do presídio. Então, os detentos, os encarcerados, no maior centro de detenção da América Latina, passam a documentar o seu cotidiano, registrando as condições precárias nas quais eles sobrevivem. O documentário retrata a ineficácia do sistema prisional brasileiro, sobretudo sua falha no processo de ressocialização. As lentes do diretor permitem captar a clara violação aos direitos e garantias fundamentais, principalmente em relação à dignidade do apenado. A direção é de Paulo Sacramento e o ano desse filme é 2003 e acho que fica perfeito assim para iniciar a redação dentro desse tema. E eu também, gente, trouxe para vocês alguns livros. Um deles é Sistema Prisional Brasileiro, Crise e Implicações na Pessoa do Condenado. A autora desse livro é Andresa Alves Medeiros. Então, essa obra trata da temática do sistema prisional brasileiro e sua necessidade premente de reformulação através de políticas públicas que atendam aos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Na obra, será abordada a pena e suas funções, conceitos, teorias e objetivos. Então, se aborda nessa obra também o surgimento dos primeiros sistemas penitenciários, suas evoluções, as espécies de sistemas penitenciários, né, de regimes penitenciários, tipo fechado, semiaberto, aberto, e dos estabelecimentos penais, penitenciária, colônia agrícola, industrial ou similar, casa de albergado, centro de observação, hospital de custódia,
tratamento psiquiátrico e, por fim, a cadeia pública, bem como as políticas públicas em relação ao sistema prisional brasileiro, que também são tratadas aí dentro desse livro. Gente, um outro livro que também dá muito certo aí para colocar dentro desse tema é a História das Prisões no Brasil. Esse livro ele tem diversos organizadores, que são Clarissa Nunes Maia, Marcos Paulo Pedrosa Costa, Marcos Luiz Bretas e Flávio de Sá Neto. Então, nesse livro, História das Prisões no Brasil, nele se faz uma contribuição, né, uma contribuição da academia, ou seja, das universidades, para a reflexão sobre um tema, né, que é muito difícil de ser tratado, um tema espinhoso, né, que surgiu desde os tempos coloniais, que é a questão do cárcere e do sistema prisional brasileiro. Então, esse livro, ele recupera os sentidos históricos da prisão no Brasil e enriquece o atual debate sobre a violência e a segurança pública. Então, ao tratar da detenção como um produto social construído e reconstruído ao longo da história, os pesquisadores que escreveram esse livro, incluem nessa coletânea, eles provam que conhecer a prisão é compreender uma parte significativa dos sistemas normativos da sociedade brasileira ao longo dos últimos séculos. Então, eles passam a comparar o sistema carcerário nas diferentes regiões do país e eles passam a apontar suas diferenças, suas semelhanças. E, então, são jovens historiadores e, juntamente com renomados estudiosos, que produzem esse livro que traz essas importantes reflexões sobre essas formas de controle social na história do Brasil, né? Porque a prisão é uma forma de controle, o cárcere é uma forma de controle social. E um outro livro que dá muito certo aí também, né, que fala muito sobre essa questão também do controle social, é o livro de Foucault, de Michel Foucault, que é Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Então, o autor do livro, como eu falei, é Michel Foucault. Ele foi publicado originalmente em 1975, né? E ele é tido como uma obra assim que alterou o modo de pensar e fazer política social no mundo ocidental. Então, no Brasil, esse livro ele só foi publicado em 1987. E ele faz um exame, esse livro faz um exame dos mecanismos sociais e teóricos que motivaram as grandes mudanças que se produziram nos sistemas penais ocidentais durante a Era Moderna. Então, esse livro ele é dedicado à análise da vigilância e da punição, que se encontram em várias entidades estatais, hospitais, prisões, essas punições também existem nas escolas. Então, embora baseado em documentos históricos franceses, as questões sobre as quais esse livro se debruça, elas são muito importantes também para as sociedades contemporâneas nos diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, é uma obra que teve uma grande influência em intelectuais, em políticos, em ativistas sociais, em artistas. Esse livro de Foucault, ele muda essa ideia que geralmente a gente tem de que a prisão é uma forma humanista de se cumprir a pena. Vigiar e punir, ele vem, de certa maneira, criticar esses sistemas prisionais, que não trazem tantos benefícios assim como a gente supostamente imagina. Gente, eu também vou trazer para vocês alguns dados históricos que eu acho que fica bem legal também para se colocar na redação, certo? E dentro desse tema, especialmente, fica muito legal também colocar ali um dado histórico e, em seguida, comparar com a nossa situação, com a situação atual, com a realidade atual do Brasil, ok? Então, primeiro eu vou trazer uns dados da Idade Antiga, que diz o seguinte: na Idade Antiga, o chamado cárcere apresentava como emprego o ato de aprisionar, não como caráter de pena, e sim como uma garantia de manter o sujeito sob domínio físico. Então, para se exercer a punição. Então, os locais serviram como encarceramento para os suplícios, esses locais que serviam como encarceramento para os suplícios, eles eram desde calabouços,
ruínas, a torres de castelos. Então, a descrição que se tem daqueles locais revela sempre lugares insalubres, com falta de higiene, sem iluminação, né? Sem as condições de higiene e luz. As masmorras são exemplos desses modelos de cárceres infectados, nos quais os presos adoeciam e podiam até morrer antes mesmo do seu julgamento ou da sua condenação. Isso porque as prisões, quando de seu surgimento, se caracterizaram apenas como um acessório de um processo punitivo que se baseava principalmente no tormento físico. Então, pode-se colocar essa questão da Idade Antiga, dizer que lá as prisões se baseavam meramente no tormento físico, né? Eram construídas, né? Essas masmorras eram utilizadas justamente para se promover esse tormento físico e comparar com a realidade atual, que a gente não evolui muito, né? As prisões também, se a gente pensar direitinho, hoje em dia também são baseadas nessa coisa. A gente pensar, mas não fez mal à sociedade, não roubou, não matou, não fez isso, não fez aquilo, tem mais é que sofrer lá dentro mesmo, né? A gente tem muito essa mentalidade. Então, de certa forma, ainda é baseado num modelo que vem ali desde a Idade Antiga, né? Se a gente pensar direitinho. Aí eu também trago dados para vocês da Idade Média, certo? Então, na Idade Média, né, que é esse período entre 476 a 1453, ela se caracterizou, eu vou contextualizar um pouquinho a Idade Média primeiro, né? Se contextualizou por essa economia feudal, pela supremacia da igreja, que era toda poderosa da época. Então, mantendo ainda o cárcere. Então, nessa época, se mantinha o cárcere ainda apenas como um local de custódia para conservar aquelas pessoas que seriam submetidas a castigos corporais e a uma pena de morte. Então, garantindo dessa forma o cumprimento das punições. Então, as pessoas eram colocadas ali para sofrerem, né, e para esperar o momento de serem condenadas à morte. Então, para encarcerar, olha só, gente, não havia necessidade da existência de um local específico na Idade Média. Então, assim, não se defendia no período uma arquitetura assim, penitenciária própria, mantendo ainda o cárcere como local de custódia, né, para aqueles que seriam submetidos ao suplício. Então, as punições no período medievais eram a amputação de braços, a degola, a forca, o suplício na fogueira, queimaduras a ferro em brasa, a roda e a guilhotina eram as formas de punição que causavam extrema dor e que proporcionavam um espetáculo à população, porque isso era feito, sim, para todo mundo assistir, para quem quisesse ver. Então, nesse mesmo período também, nós temos o surgimento de dois tipos de encarceramento, certo? Que é o cárcere do Estado e o cárcere eclesiástico, que era ligado à igreja. Então, o primeiro, que era o cárcere do Estado, ele tinha o papel de cárcere e custódia, ou seja, da pessoa ficar ali guardadinha esperando a sua pena de morte, né? Que era utilizado no caso em que o indivíduo era privado de liberdade e assim estava à espera de sua punição, né? Sua pena de morte, de amputar um braço, uma coisa desse tipo. Então, já o segundo, que era o cárcere eclesiástico, ele era destinado aos clérigos rebeldes, que ficavam trancados nos mosteiros, para que, por meio de penitência, se arrependessem do mal e obtivessem a correção. Então, nesse momento, surge o termo penitenciária. Olha só, gente, o termo penitenciária vem o quê? De penitência, das penitências que esses clérigos, né, que esses religiosos recebiam quando eram trancados nesses mosteiros. Daí vem o termo penitenciário. Então, que esse termo ele tem precedentes no direito penal canônico e que é a fonte primária, né, das prisões. E, gente, uma outra coisa que dá para vocês utilizarem aí na redação de vocês, né, que a galera do segundo ano estudou bastante isso, quem passou pelo segundo ano já estudou, principalmente quando estudava a escola literária do realismo, estudou aí um pouquinho, né, viu um pouquinho do determinismo social,
certo? Então, dá para utilizar dentro desse tema. O tema do determinismo, essa coisa do determinismo social, essa corrente teórica do determinismo social, ela pode ser usada em diversos temas. Mas nesse eu achei que caiu assim como uma luva, certo? Porque o que é que diz o determinismo social? O determinismo ele é uma corrente teórica que ele afirma que há um conjunto de condições que determinam as ações dos sujeitos no mundo. Ou seja, o determinismo social diz que a gente é produto do meio, certo? Então, assim, se eu ajo com violência, porque eu fui criada em um meio violento, ok? Então, é mais ou menos por aí. Então, o determinismo é essa corrente filosófica que afirma que há um conjunto de condições, né, que vai determinar as ações dos sujeitos no mundo, especulando, portanto, a existência de uma grande coesão universal que interliga todos os indivíduos como parte de um só contexto. Então, o pensamento determinista ele esteve presente em diversas áreas do saber, inclusive naquelas que são consideradas não científicas. Nessa vertente, acredita-se que o meio social em que o indivíduo nasce determina sua vida e suas ações. Então, indivíduos, por exemplo, que nascem em meios violentos, como eu falei, né, também seriam violentos. Então, por exemplo, indivíduos que foram presos e que passaram muito tempo ali dentro daquela prisão, provavelmente, segundo o determinismo social, vão sair pior, porque eles vão ser produto também daquele meio onde ele está ali inserido. Então, de certa maneira, dá para ligar bem direitinho aí com esse tema, a questão do determinismo social, certo? Tem gente assim que ao serem presos, eles se inserem dentro de um contexto que é um contexto de violência, né, de punições, e isso, ao invés de melhorar, de ressocializar esse indivíduo, vai piorar, né, a situação dele, vai formar um cidadão mais violento, mais cruel, um criminoso assim mais profissional, digamos assim, para voltar à sociedade. Não sei se vocês concordam com a minha visão, ok? Então, eu acho que o determinismo social tem tudo a ver por conta dessa questão do homem ser produto do meio, ok? E eu trago também alguns dados estatísticos. Todos esses dados estatísticos que eu vou apresentar para vocês agora, eles são do Conselho Nacional do Ministério Público, certo? Que ele apresentou um projeto que é chamado Projeto Sistema Prisional em Números. É um projeto de pesquisa, né? Que pesquisou os números, os dados relacionados ao sistema prisional brasileiro, ok? Então, sempre que forem citar, citem o Conselho e ou o projeto Sistema Prisional em Números, certo? Então, olha só. Os dados mostram que a taxa de ocupação dos presídios brasileiros é de 175%, considerado o total de 1.456 estabelecimentos penais no país. Um outro dado diz o seguinte: na região norte, por exemplo, os presídios recebem quase 3 vezes mais do que podem suportar. Um número que chama atenção é o de estabelecimentos em que houve mortes, tendo como período de referência março de 2017 a fevereiro de 2018. Do total de 1.456 unidades, morreram presidiários em 474 delas. O sistema mostra ainda que em 81 estabelecimentos houve registro interno de maus tratos a presos praticados por servidores e em 436 presídios foi registrada lesão corporal a preso praticada por funcionários, certo, gente? Então, são dados que ficam bem legais aí para fundamentar os parágrafos de desenvolvimento de vocês, dependendo do que vocês apresentarem como tese. Um outro dado também do Conselho Nacional do Ministério Público é, na região Nordeste, por exemplo, mais da metade, 58,75% dos estabelecimentos não dispõem de assistência médica. Por sua vez, em relação à assistência educacional, 44,64% das unidades brasileiras não a oferecem aos internos. Gente, olha só, vocês precisam aprender a ser leitores bem atentos, porque às vezes, dentro
dentro de uma coisa dessas que eu trago como repertório sociocultural para vocês, dentro de um dado desse, ou dentro de um fato histórico, dá para se tirar algo que a gente constrói a nossa tese. Ó. Por exemplo, aqui nesse dado, diz, na região Nordeste, por exemplo, mais da metade dos estabelecimentos não dispõe de assistência médica, por sua vez, em relação à assistência educacional, 44,64% das unidades brasileiras não a oferecem aos internos. Daqui, eu posso tirar uma tese, se eu pensar direitinho. Eu posso, olha, falar em dois desafios aqui. Um é a disponibilização de uma melhor assistência médica dentro dos presídios, e o outro é uma assistência educacional, um sistema educacional dentro dos nossos cárceres. Então, olha só, daí dá para eu tirar uma tese belezinha, ok? Olha só, gente, aqui a gente tem mais um outro dado que diz: outras informações que podem ser colhidas no sistema são as referentes à mulher no cárcere. São 399 presas gestantes no país, o que representa 1,18% do total. Por sua vez, o percentual de mulheres realizando trabalho interno é de 26,10%, sendo possível ver também os percentuais relativos aos trabalhos externos, voluntário e remunerado. Então, esse último dado foi mais relacionado à população carcerária feminina, que de repente eu também posso construir uma tese que eu posso incluir também isso, a questão das mulheres dentro do presídio, que é uma situação ainda pior do que as dos homens. Muitas dão à luz dentro do presídio, há casos de mulheres que ficam ali com seus bebês, amamentando, em condições de higiene péssimas, né? Então, são dados que ficam bem legais aí para ajudar vocês a fundamentar os seus argumentos lá no desenvolvimento. E aqui eu trago algumas frases, né? Uma delas é de Fyodor Dostoiévski, que é, assim, um cara que eu gosto muito, é um literato, certo? Ele é um escritor russo e tem livros muito legais. O meu preferido dele é Crime e Castigo, que inclusive é até um livro que daria também para entrar aí dentro desse tema, mas eu não trouxe ele para vocês, não, certo? Mas, assim, ele disse o seguinte: o grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros. Então, é uma frase que tem aí tudo a ver com esse tema, certo? Então, é do escritor Dostoiévski. Ele é um escritor russo. E aí a gente também tem uma outra frase, que é de Fredson Costa, que diz: vivemos em um país com muitos problemas, certo? Aí faltou o acento de país. Vivemos em um país com muitos problemas. E um em especial é o nosso sistema penitenciário, que não serve para punir. Faltou o acento também de estar. Está servindo como CFC, Centro de Formação de Criminosos. Enquanto não for implantado um sistema que realmente puna os criminosos, o nosso país continuará da mesma forma. Ok? Então, também é uma frase que cabe perfeitamente aí dentro desse tema. E temos uma frase também de Santo Agostinho, do filósofo Santo Agostinho, que diz: dois homens olharam através das grades da prisão. Um viu a lama, o outro as estrelas. Né? Então, também é uma frase que, dependendo do que vocês forem argumentar aí, dá para encaixar ela, né? Principalmente quem for tratar dessa questão da ressocialização, né? Pode ser que dê para encaixar essa frase aí de Santo Agostinho. E a gente tem uma de Paulo Freire também, que não fala exatamente sobre o sistema prisional, mas fala sobre opressão e como fala sobre injustiças sociais, trata de opressão e como os sistemas prisionais também são injustos, né, e também oprimem. Então, a gente pode, sim, encaixar esse pensamento de Paulo Freire, que diz: seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Então, também dá para encaixar, eu trouxe essa frase também porque dá para encaixar em temas diversificados, e aí vocês devem anotá-las no caderninho do repertório sociocultural de vocês, ok? E, por fim, a gente tem uma frase de Martin Luther King, que diz o seguinte: a liberdade jamais é dada pelo opressor,
ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Faltou o acento do E, certo, gente? E aí? A liberdade jamais é dada pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Isso pode ser uma deixa também para uma proposta de intervenção, certo? Dizer que, olha só, o opressor não vai estar muito preocupado lá, não. As pessoas que estão lá no poder, né, que detêm o poder social, econômico, enfim, não vão estar muito preocupadas com a realidade dos oprimidos. Então, se os oprimidos não se juntarem para lutar, né, por condições melhores, seja em qualquer área, e aí essa frase dá para se encaixar também em temas diversificados, e vocês anotam ela aí no caderninho do repertório sociocultural de vocês. Então, assim, se os oprimidos não se juntarem para lutar por uma realidade melhor, é muito pouco provável que isso parta das pessoas que estão lá em cima no poder, né, que são os opressores. Então é isso, gente. Eu creio que vocês gostaram, sim, desse tema dessa semana. Eu amei esse tema, eu achei muito legal. Dá muito pano para manga, certo? Espero que vocês tenham gostado aí também do repertório sociocultural. Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês podem me procurar também aí no privado, certo? Podem, né, fazer aí as perguntas que vocês quiserem, né? As dúvidas aí, quem quiser que eu vá dando uma olhadinha na redação, né? E tudo certo. Então, boa escrita para vocês, fiquem na paz e tudo de bom aí para vocês. Uma ótima semana. Tchau, tchau, gente.